Queridos irmãos e irmãs, então nós daremos sequência à nossa aula, ao nosso curso, As Cartas Paulinas. Fizemos uma introdução sobre o Novo Testamento, uma introdução sobre as cartas, e no último domingo a gente iniciou o estudo de Gálatas, né? Na última aula, eu espero que todos tenham assistido, quem não teve a oportunidade de assistir, que possa assistir a aula, para entender melhor a aula de hoje, porque, né, a gente não vai ficar voltando, né? Até porque quem assistiu quer ver conteúdo novo, né? Nós tivemos um problema, né? No final da última aula, nós tivemos um problema com o nosso áudio, né? Então, perdeu um pouco a qualidade do áudio no final da aula passada, e nós, então, repassaremos alguns pontos da aula passada para, então, seguirmos ao conteúdo novo. Lembrando, né, que a metodologia usada para esse curso, nós tínhamos duas opções, dois caminhos. Seguir a ordem em que as cartas estão disponibilizadas na Bíblia ou a ordem cronológica em que as cartas foram escritas, o que é diferente, tá? Como nós fizemos o curso de Atos dos Apóstolos, e ali a gente foi acompanhando o desenvolvimento do ministério de Paulo, então nós optamos pela metodologia da ordem cronológica. Então, as cartas serão abordadas conforme a ordem cronológica em que foram escritas, para ficar paralelo ao estudo de Atos dos Apóstolos, né? Falamos isso também na aula passada, e só para recordar. Então, nós vamos projetar a tela e vamos seguir, então, com a nossa aula sobre a carta aos Gálatas. Tá bom? Eu espero que dessa vez não tenhamos problema com o áudio, né? E que toda a aula possa transcorrer tranquilamente. Vamos projetar a nossa tela. Daqui a pouco, 3, 2, 1. As cartas paulinas. Igreja Presbiteriana Unida de Vila Yolanda, Pastor Luciano, essa é a nossa aula 3. Né? Isso aqui é o que nós já passamos, já vimos, né? Então, agora a gente estudou as questões introdutórias da carta de Gálatas, né? Datação, local em que foi escrita, tentamos, né, justificar essas informações, falamos sobre os principais temas abordados na carta de Paulo, né? E uma coisa importante que a gente falou na aula passada foi que as cartas, elas eram respostas ao que era enviado ao apóstolo. Então, o apóstolo Paulo recebeu informações sobre problemas que estavam acontecendo entre os Gálatas, e aí a sua carta é uma resposta, né? Uma resposta a esses problemas. Então, todo o assunto em suas cartas, os assuntos que são abordados por Paulo, eles indicam os problemas que as igrejas tinham. E ao longo desse nosso curso, nós vamos ver que as igrejas tinham muitos problemas e que Paulo tentou pastoreá-las, fazendo o melhor possível. E como hoje também, nossas igrejas têm problemas, nós enfrentamos problemas, enfrentamos dificuldades. Ora, a igreja se desvia para um caminho e precisa ser corrigida, né? Como estava acontecendo com Gálatas, conforme vimos. Tá? E aí nós falamos sobre o propósito, né? E falamos sobre o contexto da carta. Por isso, irmãos, que é importante, se alguém não viu, que veja a última aula, tá? Né? No grupo da igreja. Para quem não é da igreja, está na minha página no Facebook, no YouTube. Então, por onde você está vendo essa aula agora, você tem acesso a todas as aulas que a gente tem gravado, né? Então, é importante você ver a aula passada, né, para que você compreenda algumas coisas que a gente vai colocar. Tá?
Então, nós falamos, né, dos falsos mestres, né? E citamos alguns textos que Paulo, fizemos um recorte de alguns textos, né? Falamos que Paulo inicia reforçando a sua autoridade. Isso indica o quê? Por quê? Porque a sua autoridade era questionada. E o que estava acontecendo com os Gálatas? Né? Eles estavam aderindo à filosofia desses falsos mestres. E quem eram esses falsos mestres? Eram o que o Novo Testamento vai chamar de cristãos judaizantes. Eram cristãos que queriam impor aos novos cristãos gentios as mesmas exigências da antiga aliança, às quais eram submetidos os judeus. E aí ele vai falar da antiga aliança e da nova aliança. Né? Então, a polêmica que nós tínhamos na igreja, né, era a questão do circuncidar ou não circuncidar. Porém, queridos irmãos, uma das coisas que nós abordamos na aula passada foi a questão da idolatria. Né? A questão da idolatria, a gente falou, né, que a gente às vezes julga, né, os irmãos católicos, alegando, né, que eles são idólatras porque adoram as imagens. Mas, irmãos, nós, no nosso meio evangélico, nós fazemos isso com pastores, com pastoras, com bispos, bispas, que o nome certo não é bispo, é episcopisa, né? Com apóstolos, ou aqueles que se autodenominam apóstolos, e muitas vezes nós fazemos isso. A adoração, né, a idolatria, ela é conforme eu expliquei, eu disse que eu repassaria rapidamente aqui para vocês isso, né? Deus está aqui, né? Deus está aqui e o homem está aqui embaixo, né? Humano, ser humano, né? Nós, ser humano, está aqui, né? Então, Deus, através de Cristo, ele criou um contato direto entre nós e ele, entre ele e nós. Mas o que é a idolatria? A idolatria é quando nós, queridos irmãos, consideramos que a cruz não é suficiente, e aí nós colocamos um mediador. Eu vou até corrigir o desenho da semana passada, né? Porque o mediador, no caso do cristianismo, o mediador, a cruz está aqui, né? Então, você corta um pedaço da cruz, aí ela não chega mais até aqui. Aí aqui tem um mediador, que pode ser um apóstolo dos tempos modernos, apóstolo que anda de avião, de jatinho, né? Pode ser um missionário, uma missionária, um pastor, uma pastora, um bispo. E aí ele faz a mediação entre Deus e os homens. Isso quer dizer o quê? Que a cruz não é mais suficiente. Precisa ter alguém. Aqui, no contexto da Igreja Católica, por exemplo, estão os santos. Os santos e a principal figura para o catolicismo, Maria, né? Como intercessora. Veja bem, Jesus Cristo morreu para nos dar acesso direto ao Pai. E nós insistimos em eleger mediadores. E no caso dos judeus, aqui do primeiro, da carta, da dificuldade que Paulo vai enfrentar, o que está fazendo o papel de mediador são as obras da lei, né? As obras da lei.
elas estão entre Deus e os homens, e no caso do contexto cristão, né, elas estão entre Cristo e os homens. Mas, queridos irmãos, não pode haver nada entre Deus e os homens, nada além da cruz, nada além de Cristo. A cruz é a ponte que nos liga a Deus, nos dá acesso direto ao Pai. E é inadmissível que qualquer outra coisa seja colocada no lugar. Nenhum pastor é digno de ser colocado no meio do caminho, nenhum apóstolo dos tempos modernos e nem dos tempos antigos é digno de ser colocado entre nós e Deus, substituindo a cruz. Nem os apóstolos do Novo Testamento, nem Paulo, nem Pedro, nem Tiago, nem João, nenhum deles é digno de ser colocado entre Deus e os homens, quanto mais nós, que temos tantas facilidades hoje para servir a Deus. Quem acompanhou o curso de Atos dos Apóstolos viu o que era de fato ser um apóstolo. Então, nem nós, muito menos nós, se eles já não eram dignos de serem colocados como mediadores, quanto mais nós, irmãos, quanto mais nós. Quanto mais nós. Então, essa foi claro que não da mesma forma que eu falei lá no domingo passado, mas foi basicamente isso que eu estava falando, né? Sobre a questão da idolatria. Né? Então, nós julgamos os outros por serem idólatras, mas muitas vezes, queridos irmãos, em nosso meio, nós também cometemos a idolatria. E, pior, né? Os santos, enquanto estavam vivos, nunca se colocaram entre Deus e os homens. Eles foram considerados santos pela igreja e foram colocados como mediadores pela igreja. O pior são os de hoje, que eles mesmos se colocam como mediadores. E tem, irmãos, não vamos fazer vistas grossas. Um monte de líder por aí hoje se coloca como mediador entre Deus e os homens. Bom, enfim, seguindo. A polêmica na igreja de Gálatas, né? A polêmica na igreja de Gálatas. Circuncidar ou não circuncidar? Essa era a polêmica. E o que é a circuncisão? A circuncisão era, como eu posso explicar, a operação da fimose que o menino faz, a criança, né? Quando precisa cortar ali o prepulso, né, do pênis da criança, né? Você precisa cortar aquela pele que está sobrando ali, né? Então você faz o corte, né, e elimina aquela pele. A circuncisão é isso. Todo menino judeu, ao 8º dia, tinha que ser circuncisado. E o menino Jesus, quando nasceu, foi circuncidado. Tá? Todo menino judeu. A circuncisão, ela era o principal, junto com a guarda do sábado, eram as principais características da religião judaica, do judaísmo. A circuncisão. Então, o que indicava que alguém fazia parte do povo de Deus era a circuncisão. Mas e as mulheres? As mulheres, quando se casavam com o judeu, elas herdavam isso, né, e passavam a fazer parte do povo de Deus através do marido. As filhas através do pai. E depois, no futuro, através do marido. Por quê? A religião judaica é uma religião patriarcal, né? Patriarcal. Ela é regida pelo pai.
né? Pelo homem. Pelo homem. Tanto é que Deus ele se apresenta a Moisés dizendo: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Por isso que gerar filhos era muito importante no judaísmo. Existe, se a gente for pesquisar, a gente vai descobrir, por exemplo, que em alguns países na África, que ainda vivem em regime de tribos, como Israel vivia no Antigo Testamento, afinal, nós falamos no Antigo Testamento sobre o quê? As 12 tribos de Israel, que tinham nos patriarcas os seus chefes. Mas nós temos ainda hoje, em países na África, o regime tribal de organização. Ainda hoje, em muitos lugares, a gente tem o regime tribal. Em alguns lugares, esse regime, ele não é patriarcal, ele é madriarcal, né? Ela é centrada na figura da mãe, madriarcal, madriarca. Então, nós não temos nessas tribos o patriarca, mas nós temos a madriarca, né? Então, é uma questão cultural. Então, em alguns países, ainda temos a questão tribal e madriarcal. Mas, no caso que estamos falando aqui, era patriarcal, patriarcalismo, né? O próprio Deus reconheceu essa organização. Isso não é justificativa para que desprezemos as mulheres, as mães, ou que tenhamos preconceitos com outros regimes, né? Mas para os judeus, Deus reconheceu assim. Então, o que estava acontecendo? Porque nós falamos, né, na aula passada, nós falamos o quê? Nós falamos o quê? Que a perseguição que a igreja sofria nessa época não era pelos romanos. Os romanos não estavam nem aí para o cristianismo, tá? Nem aí. Isso aí vai acontecer depois do ano 60, ano 63, 64. É aí que os cristãos vão ter problemas com os romanos. Nessa época, os cristãos tinham problemas com os judeus. Os judeus era que perseguia os cristãos. Queridos irmãos, eu sempre tenho esse cuidado, eu sempre tenho essa preocupação, tá? Isso foi uma condição no século I, não justifica a perseguição que os judeus sofreram pelos nazistas, e não justifica da nossa parte qualquer tipo de preconceito. Isso é uma questão contextual da época, tá bom? Da época. Porque a Bíblia nos ensina que diante de Deus não há judeu nem grego, livre ou escravo, homem ou mulher, e hoje podemos dizer negro ou branco. Todos somos iguais diante de Deus, tá? Só para esclarecer. Amados, então, circuncidar ou não circuncidar, o que estava acontecendo? Paulo foi, pregou o evangelho aos Gálatas, muitos gentios se converteram e se misturaram com judeus que já eram convertidos. E esses judeus começaram a criar uma liderança paralela e questionar a autoridade de Paulo, e começaram a dizer que estes gentios, eu expliquei o que era gentil na aula passada, estes gentios que se convertiam tinham que se submeter à circuncisão, tinham que se submeter à guarda do sábado, tinham que se submeter à questão dos alimentos, tinham que se tornar judeus. Essa é a grande
questão. Mas, irmãos, se a cruz de Cristo é suficiente para nos salvar, se o sacrifício de Cristo é suficiente para nos salvar, se a fé é suficiente para nos dar acesso a Deus, por que então a necessidade da circuncisão para quem não é circuncidado? Por que então a necessidade da guarda do sábado para quem não é judeu? Para que a questão dos alimentos, o que comer, o que deixar de comer, para quem não faz parte da antiga aliança? Que nós explicamos isso na aula passada, e eu vou recordar vocês, né? Eu vou recordar vocês. Foi feita uma aliança antiga com os judeus, que era mediada pela lei. E nós tivemos, a partir de Cristo, uma nova aliança mediada pela graça. Tá? Mediada pela graça. Então, o grande problema era esse. Algumas pessoas diziam, em outras palavras, que a cruz de Cristo, que gera a fé e nos salva pela graça, não era suficiente. Além disso, era necessário a observância da lei. Eu vou explicar um pouquinho sobre a lei. A observância do sábado, a questão dos alimentos e se circuncidar. Veja bem, a lei não é suficiente, a cruz não é suficiente, segundo os falsos mestres que estavam ali pregando o evangelho, pregando esse outro evangelho. Até nós lemos um versículo na aula passada, né, que Paulo diz: se um de nós, ou até mesmo um anjo do céu, vier e pregar um outro evangelho que temos pregado, que não o da graça, seja anátema esse anjo. Olha a seriedade da situação que eles estavam enfrentando lá com os Gálatas. Então, Paulo, o que Paulo recebe? Ele recebe a informação de que falsos mestres estavam questionando a sua autoridade e estavam impondo a antiga aliança para os novos cristãos. E o que Jesus falou? Né? Não se coloca vinho novo em odres velhos. Ou, né, o remendo velho no pano novo. Aliás, o remendo novo no pano velho. Né? Inverti aqui. Então, olha só, Paulo, certamente, apesar de não ter o evangelho quando ele escreveu a carta, né? Porque os evangelhos surgiram mais de 10 anos depois da carta de Gálatas, mas tinha tradição oral, e ele aprendeu sobre os ensinamentos de Cristo, e provavelmente ele ouviu e entendeu o que Cristo estava dizendo quando pregou e disse: não se coloca vinho novo em odres velhos.
e nem se remenda tecido velho, né, com pano novo. Não se usa pano novo para remendar tecido velho. Isto quer dizer, a nova mensagem de Cristo não cabe na antiga aliança. A antiga aliança, ela nos levou a Cristo, mas Cristo é a nova aliança. Mas insistiam em colocar a mensagem de Cristo, o vinho novo, na estrutura da antiga aliança, no odres velho. Vocês estão me entendendo, irmãos? É muito importante o feedback. Então, você que é da nossa igreja, da nossa escola dominical, na medida do possível, me dê o feedback dessas aulas, para eu saber se vocês estão entendendo o que eu estou falando. E se não estão entendendo, né, coloque lá no grupo. E se você não faz parte da nossa igreja, não está no grupo da nossa igreja, dê o feedback na página do YouTube, né? Por favor, dê o feedback na página do YouTube, tá bom? A gente não tem aula presencial, essa aula não é interativa, né? Então eu me preocupo muito em ir falando, e de repente vocês não estarem entendendo o que está acontecendo, né? Então, queridos irmãos, é o seguinte, colocar vinho novo em odres velho é você pegar a mensagem da graça e submetê-la na estrutura da lei. Exigir que o novo convertido, o cristão, volte e siga a antiga aliança, tá? Bom, nós falamos da polêmica, nós falamos do que era a circuncisão e a sua importância para o judeu, e aí nós entramos o quê? Na justificação pela fé, que foi o estandarte do apóstolo Paulo e, posteriormente, de Lutero para a Reforma. Vamos ler 2 textos. O primeiro texto é uma polêmica que Paulo relata aos Gálatas que ele teve com o apóstolo Pedro. Prestem atenção nessa leitura. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face. Olha só, Paulo teve que enfrentar Pedro. Eu expliquei isso a vocês na aula passada. Nós tínhamos a igreja de Jerusalém, que era ainda muito presa à antiga aliança, à questão da lei, e a igreja da Antioquia, que era uma igreja mais voltada para os gentios, e não apegada à lei de Moisés, da mesma forma que a igreja de Jerusalém. Então, essas coisas já tinham lá, no primeiro século, no início da igreja. Aí então ele diz, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, quem é esse Tiago? Tiago era o principal líder da igreja de Jerusalém, que era o irmão de Jesus, tá? O irmão de Jesus. Provável, né? A palavra irmão era uma palavra muito próxima da palavra primo. Então, a teologia católica fala que Tiago, quando diz irmão do Senhor, é primo, porque eles defendem a virgindade de Maria, que Maria só teve um filho, Jesus, mas nós não. Nós, na nossa exegese, no nosso estudo, nós entendemos que Maria teve Jesus, mas depois ela teve uma vida normal e teve outros filhos com José, antes que José morresse. Tá? José morreu porque a gente ouve de José nos escritos. Claro que José morreu, como todo mundo daquela época morreu, né? Mas José morreu antes da crucificação de Jesus, e o que nós temos como base disso é que a última vez que José é citado é quando Jesus já tinha 12 anos
que ele fica ali entre os doutores. Depois, não há mais nenhuma menção de José. Mas, certamente, nesses anos que Maria viveu com José, ela teve outros filhos, porque até nós temos passagens no Evangelho que dizem, né? Olha, sua mãe e seus irmãos estão aqui. Então, assim, com todo respeito à teologia católica, com todo respeito, né, à questão que os católicos têm de Maria, eu sei que às vezes alguns irmãos católicos podem ouvir, né, essa aula, com todo respeito, a gente entende que Maria teve uma vida normal, teve outros filhos, criou outros filhos, né? Tá? Bom, Tiago, que era o irmão de Jesus, comia com gentios. Quando, porém, chegaram, olha só, Pedro estava ali com os gentios na igreja de Antioquia, confraternizando. De repente, quando ele viu chegando um grupo de Jerusalém que era ligado a Tiago, afastou-se. Por fim, veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele. Olha, dissimularam. Olha o que Paulo usa. A ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Né? Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do evangelho, disse a Cefas, na presença de todos, se, sendo tu judeu, vives como gentil e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Passagem está em 2, 11 e 14. Perceberam, queridos irmãos, o que estava acontecendo? Né? Quer dizer, Pedro, quando estava longe dos olhos dos irmãos de Jerusalém, segundo o que Paulo fala aqui, comia, bebia e se confraternizava com os gentios. E quando ele viu chegando um grupo, ele saiu de perto, se apartou, né? Seria como a gente, né? Tá numa festa familiar e ali a gente está conversando com todo mundo, com quem não é da igreja, e brincando e contando piada. Aí, de repente, chega o pastor ou chega um irmão da igreja, aí a pessoa vai e disfarça e sai daquele grupinho, né? E aí veste o casaco de santarrão. Isso é dissimulação, irmãos. Então, Paulo repreendeu Pedro e falou: olha, Pedro, quer dizer, longe dos da circuncisão, você vive com os da não circuncisão. Quando os da circuncisão chegam, você se afasta? Peraí, né? Tem coisa errada aí. Então, Paulo, ele defendia que os cristãos gentios não tinham que se submeter aos critérios da antiga aliança, porque Cristo era suficiente. Sabendo, contudo, que o homem não... Olha o que ele escreve aos Gálatas. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Tá? Então, esse é o ponto para Paulo, que foi também depois a briga de Lutero com a Igreja Católica da época. E aí, irmãos, eu chamo a atenção para um versículo muito importante, 2, no capítulo 3. Ó Gálatas insensatos! Olha o termo que Paulo usa. Primeiro, insensatos. Quem vos enfeitiçou? Nossa, Paulo usa uma palavra muito pesada. Quem vos enfeitiçou a vós outro, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós.
Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Olha a profundidade da mensagem da carta aos Gálatas. Olhem a profundidade de Gálatas. E queridos irmãos, a mesma experiência que nós temos com tivemos com Atos dos Apóstolos, nós temos aqui também, né? Amados irmãos, a riqueza do estudo bíblico, de se aprofundar, né? E aí, como eu estou fazendo agora, né? O que podemos aprender com isso? O que podemos aprender até aqui? Irmãos, às vezes, é muito importante a gente tentar aplicar isso, né? Esse montante de informações, aplicar aos nossos dias. E aí eu vejo assim, compre a vassoura da fé, a vassoura ungida, para você varrer a sua casa com essa vassoura. Compre o sal ungido, porque essas coisas não são de graça, tá? São todas compradas. Detalhe. A campanha das 7 semanas, né? Rodeando a casa para cair as muralhas da incredulidade. Campanha disso, campanha daquilo. O lenço da unção, né? A toalha com o suor do bispo, do apóstolo. Quando eu vejo tudo isso, irmãos, sabe o que eu concluo? Que se Paulo estivesse escrevendo hoje uma carta para nós, ele diria: ó insensatos evangélicos, quem vos enfeitiçou com todas estas coisas? Isso, irmãos. Simplesmente Paulo diria isso para nós hoje. Nos chamaria de insensatos e chamaria todas essas coisas de feitiçaria. Feitiçaria. Por quê? Eu estou colocando outras coisas para alcançar a Deus além da cruz. Além da cruz. Pastor, mas quando a gente vê lá no Antigo Testamento que eles levavam roupa dos apóstolos, em algum momento algum apóstolo pede isso? Quando as pessoas chegam e se ajoelham diante de um apóstolo, a gente viu em Atos, imediatamente o apóstolo pega e fala assim: levanta agora, porque eu sou homem como você. Os apóstolos não podiam controlar o que as pessoas faziam. Deus cura, irmãos, não é porque a roupa, nós vamos pegar a roupa, a camisa que o pastor Luciano usou no culto e vamos levar lá na casa daquele enfermo e vamos passar a roupa suada do pastor. Primeiro, né? Falta de higiene, passar roupa suada em alguém. Passar roupa suada do pastor lá, porque o suor do pastor vai curar. Misericórdia, irmãos, misericórdia. Não sou pentecostal, mas vou dizer, está amarrado em nome de Jesus. Está amarrado em nome de Jesus. A justificação é pela fé, e pela fé em Cristo Jesus tão somente.
Precisamos ter esta maturidade. Maturidade cristã. Maturidade cristã. Então, irmãos, tudo que a gente coloca como algo que vai nos auxiliar, nos ajudar no nosso relacionamento com Deus, tome cuidado. Funciona como as obras da lei aqui em Gálatas. Você está dizendo que a cruz não é suficiente. Querido irmão, querida irmã, se você tem fé, é isso que basta. Porque a Bíblia diz: o justo viverá pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Tá? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, o que nós podemos aprender até aqui? Tudo que se coloca entre nós e Deus e tenta anular a eficácia da cruz é feitiçaria. Tá? Feitiçaria. E a palavra feitiçaria está ligada à enganação. Tá? A cilada de Satanás. Feitiçaria é manipulação do sagrado. E a palavra de Paulo foi dura quanto a isso. Vou ler de novo, para vocês não dizerem que é o pastor Luciano que está falando. Ó Gálatas insensatos, quem vos enfeitiçou? Era isso. O que esses falsos mestres estavam tentando fazer? Colocar outras coisas no lugar da cruz. Como se a cruz por si só não fosse suficiente. Então, quando alguém se coloca entre mim e Deus e tenta ser um mediador da fé, quando alguém tenta colocar para mim que eu tenho que comprar a vassourinha ungida, que eu tenho que comprar o lenço ungido, que eu tenho que passar a toalha suada, ai que nojo, que eu tenho que passar a toalha suada do apóstolo no meu rosto, isso é feitiçaria. Eu só preciso de Cristo. Nada além de Cristo. O que foi feito para me salvar, a cruz. Nada além da cruz. Por quê? Porque quando a gente aceita outras coisas além da cruz, a gente dá poder sobre líderes para que nos manipulem. Para que nos manipulem. E assim sejamos, né, manipulados por essas pessoas. Você sabe o que é ser manipulado? Ser manipulado, permitir-se ser manipulado, é abdicar da sua capacidade de decisão, da sua capacidade de pensamento e deixar que as pessoas decidam por você e pensem por você. Você se torna um boneco, aquele bonequinho, esqueci o nome agora, né? Uma fantoche. Porque o que é um fantoche? É um boneco que está ali,
que tem alguém manipulando o fantoche. É isso, queridos irmãos. É isso. Você se torna um fantoche na mão de líderes. Não seja um fantoche na mão de ninguém, tá? Não seja um fantoche na mão de ninguém. A palavra de Deus te dá condições para isso, tá? O pastor, ele está ali apenas para te ensinar, mas é um ensinamento como o que eu estou tentando fazer aqui, que te liberta e não te escraviza. Porque Jesus disse: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E nós fomos libertos na cruz. Tá bom? Entendido? Bom, nós não vamos poder caminhar muito mais por causa do horário, tá? Mas eu vou aqui adiantar algumas coisas que trabalharemos com mais tranquilidade no domingo que vem, tá? Bom, então aí nós entramos na questão da lei e da graça. E Paulo, ele diz o quê? A lei é permanecer na escravidão. A graça é aceitar e viver a liberdade que Cristo nos oferece. Paulo e seu receio ter sido em vão seu trabalho pelos Gálatas diante dos falsos mestres que se levantaram. Olha o que ele diz: receio de vós, tenha eu trabalhado em vão para convosco. Olha a tristeza de Paulo, ter trabalhado em vão, porque ele ficou ali entre os Gálatas, inclusive porque ficou doente, e ali ele permaneceu um tempo ali com eles. E será que foi em vão tudo isso? Né? Então vamos lá. Segundo o conceito de Paulo, a antiga aliança, ela serviu para nos apontar para Cristo, tá? E em Cristo, ela deixou de cumprir o seu papel. Aí, a partir de Cristo, nós temos o quê? A nova aliança. A nova aliança. A antiga aliança, ela é mediada pela lei. A nova aliança é mediada pela graça. Pela graça. Tá? A antiga aliança mediada pela lei. A lei nos remete à escravidão e a graça à liberdade. Nós vamos parar por aqui hoje e na próxima aula nós estudaremos melhor para que vocês entendam, né, o que Paulo está dizendo quando se refere à lei, tá? E à graça, tá? E por que um se contrapõe a outro. Tá? Leia a carta aos Gálatas, tá? Por favor, leia. É uma carta curta, dá para ler, né, nesses dias. Aí a gente vai entender essa alegoria maravilhosa que Paulo faz aos Gálatas, contando a história de Agar e de Sara, tá? Aí nós veremos também a liberdade cristã, o conceito de liberdade. O que é liberdade?
tá? E depois, aí sim, nós concluiremos, né? Concluiremos falando sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. O que é a carne? Que a carne está relacionada à lei, à antiga aliança, né? Então, voltando um pouquinho aqui, deixa eu ver. Eu apaguei as anotações, né? Quando eu fiz aquele esqueminha a lei remete à carne, que remete à escravidão, e a graça, que remete ao espírito, que remete à liberdade. Então, deixa eu montar aqui de novo para vocês entenderem, né? Para a gente finalizar, e aí na próxima aula a gente continua, tá? Então, nós fizemos esse esqueminha aqui, né? Que da estrutura teológica da carta aos Gálatas, né? Então, veja bem, a lei, ela remete à carne, né? Que remete à escravidão. Escravidão. Essa é a estrutura teológica de Paulo, que se contrapõe à estrutura. Aqui, essa é uma lógica na estrutura teológica de Gálatas. Temos duas lógicas de Paulo. Essa, e temos a lógica 1 e a lógica 2. Tá? Lógica 2, que é o quê? A graça, que remete ao espírito, que remete à liberdade, né? A liberdade. Desculpe, deixa eu inverter aqui, irmãos. Deixa eu fazer uma pequena inversão aqui, tá? Só para deixar mais claro, tá? A inversão aqui que eu bobiei aqui. Carne. Quem vive na carne precisa da lei, mas a lei escraviza. Quem vive pelo Espírito é salvo pela graça, que nos leva à liberdade. Então, essa é a estrutura teológica de Gálatas, as duas lógicas de Paulo. E aí Paulo diz, ou vocês vivem pela carne, presos à lei, escravos, ou vocês vivem pelo Espírito, na dependência da graça, libertos. Até uma incoerência, né? Dependência da graça, mas libertos, tá? Enfim, vamos ficar por aqui com a nossa aula hoje. Continuamos na semana que vem, tá? Continuamos na semana que vem. E assim a gente segue com o nosso estudo. Bom, irmãos? Que a graça e a paz de nosso Senhor permaneçam com todos vocês. Deus abençoe.